Não é que a mulher seja proibida de trabalhar como a gente vê a mulher de Provérbios 31. É que tem alguns tipos de trabalho que vão tornar o casamento dela e a maternidade um fardo terrível. Tem um livro chamado Esposa Excelente, publicado pela editora Fiel, em que ela fala exatamente sobre isso. E quando a conta parece não fechar? Como é que a gente faz? Ela diz o seguinte, eu sempre concordo com ela plenamente. Muitas mulheres, se elas avaliassem, elas estão pagando para ficar longe de seus filhos. Muitas fazem assim. Elas ganham lá R$2.000, R$1.500, paga creche, paga não sei o quê, paga van, paga alguém para ficar naquele intervalo ali com o filho, a comida fora que ela tem que fazer, porque ela não consegue cozinhar. No final das contas, muitas delas estão carregando um fardo pesadíssimo. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ora, o que Deus estabeleceu é que é leve. Isso não significa dizer que em alguns casos realmente é difícil, mas quando, por exemplo, Israel foi convocado a entrar em Canaã, eles foram eximidos porque havia gigantes lá? Quando o mandamento é difícil, a gente está eximido de cumpri-lo porque ele é difícil? Então, é isso que as famílias tinham que tentar percorrer. O que é o ideal bíblico? E às vezes elas se veem em uma situação difícil. O que a gente deveria fazer é orar e buscar a Deus, para que Deus possa prover, e Ele é provedor, e nós acreditamos nisso. Afinal de contas, se Ele deu um desígnio, Ele vai prover. Um exemplo, na minha igreja tinha uma mulher que ela era policial. E ela falou, olha, tá muito pesado, por causa dos meus filhos, a casa, o trabalho, tá sendo muito pesado para mim. Eu tô muito infeliz, porque... E a verdade é que muitas vezes elas estão em ambientes que elas não gostam, essa é a verdade, não foram preparadas para aquilo. A natureza da mulher... Ela não é tão competitiva. A mulher é diferente. E aí só que ela tinha comprado uma casa para o pai. E ela pagava uma prestação da casa. Como é que ela ia deixar? Não tinha como. Aí eu falei, mano, não, vamos orar. Vamos orar. E olha, se você tiver que continuar lá, Deus vai cuidar de você, da sua casa. Deus é soberano, Ele faz o que Ele quiser. E vá para o trabalho amanhã em paz. Né? Você tem que pagar a casa do seu pai, você não pode deixar o seu pai na mão. E não passou 3 semanas, ela falou, pastor, Deus fez um milagre. Eu acredito nisso, eu sou pastor há 20 anos e a gente sabe o país que a gente vive, um país... eu estou em São Paulo. São Paulo é um estado mais rico ainda, eu sei, como há lugares mais difíceis do que onde a gente está ali. Mesmo assim, a gente deveria sempre pensar o que é o ideal bíblico e persegui-lo e orar para que Deus nos dê a provisão. Por quê? As pessoas podem dizer, o mundo mudou, pastor. As crianças não. As crianças continuam as mesmas. O pediatra José Martins, ele tem uma palestra chamada Os Primeiros 1000 Dias da Criança, em que ele relata alguns estudos que mostram que a presença da mãe nesses primeiros 1000 dias na vida da criança, próximo da criança, do bebê, é tão importante que influencia até a capacidade cognitiva, o desenvolvimento cognitivo, ou seja, a inteligência dessas crianças. A gente, quando diz isso, algumas pessoas falam, pastor, mas você tá... E algumas situações que são difíceis. Eu sei disso. Eu sei que algumas situações são bem difíceis. Mas isso não nega o fato de que isso é real. De que devemos procurar, devemos orar para que Deus nos dê graça e tentar perseguir esse ideal bíblico. Tentar nos lembrar de que se a maternidade é a missão maior da mãe, não é o filho dela que tem que se adequar ao trabalho. É o trabalho que tem que se adequar ao filho. Essa é a perspectiva correta. Não é que a mulher seja proibida de trabalhar como a gente vê a mulher de Provérbios 31. É que tem alguns tipos de trabalho que vão tornar o casamento dela e a maternidade um fardo terrível. Eu sou pastor. Eu sou homem. Francis Bacon dizia que até para homens existem vários trabalhos que, se ele é casado, não são adequados. Eu, por exemplo, saio poucas vezes da minha casa porque eu tenho 4 filhos. Então sempre tem convites, mas eu saio poucas vezes. Por quê? Porque eu tenho um compromisso primeiro com a minha igreja local, mas também com a minha família. Então, até para homens casados, há vários tipos de serviço que não se adequam. Como a irmã citou, quem casa cuida de agradar a esposa e a esposa de agradar o marido. Se esse é um valor, é que a gente precisa perseguir esse valor, que quem casa cuida de agradar a esposa. Mas é que a gente está tão acostumado com a questão monetária que... Não. É o dinheiro que determina tudo nas nossas vidas. Ele é o Senhor absoluto e é Ele que determina quantos filhos a gente vai ter, como que vai ser o arranjo da nossa casa. Só que, por exemplo, nesse princípio aqui, o marido cuida de agradar a esposa, diz Paulo. Aí ele fala, se você não casasse, você teria mais liberalidade para servir ao Senhor. Casando, você tem que saber disso, você tem uma responsabilidade com a sua esposa. Até o homem está limitado.
Até o homem em seu trabalho. Eu sou limitado. Eu recebi convite de tudo que é tipo de podcast que você puder imaginar, de pregar em vários lugares, mas o meu ministério é extremamente limitado, porque eu sou pai e tenho 4 crianças na minha casa. Se até eu como homem, que sou o provedor, eu preciso pensar nesse arranjo, e eu preciso saber se certos trabalhos não se adequam a mim, muito mais a mulher.